Adriana Mackenzie, junto comigo, então somos colegas de, não só de profissão, né, mas também colegas aí na faculdade, na vida acadêmica. Ela é especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito Damásio, foi analista judiciária do TRT da 2ª Região dos anos de 2010 a 2013. Atualmente, ela é defensora pública federal desde 2013 e exerce o cargo de chefe substituta da DPU no ABC Paulista. Então, é um grande prazer recebê-la hoje, doutora. Grande prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, doutora Verônica, doutor Josafá, amigos, né? Muito feliz pelo convite mesmo. Boa noite a todos os seguidores do MAC Jura Oficial. E é isso aí, vamos bater um papo sobre o impacto da Covid-19 no direito previdenciário. Primeiramente, doutora Verônica, se você me permitir, eu quero falar um pouquinho da Defensoria Pública da União. A live é sua, fica à vontade. A Defensoria Pública da União, muita gente conhece o trabalho da DPE, né, das Defensorias Estaduais. Bom, para falar um pouquinho da DPU, a DPU atua naquelas ações cuja competência é da Justiça Federal, né? Atuamos no âmbito criminal, previdenciário, civil, internacional, em todos esses âmbitos a DPU atua. No primeiro momento, eu ingressei na carreira em 2013, eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só, foi longe? Fui longe, tudo pela DPU. E lá eu fiquei até 2015. Lá eu titularizei o ofício criminal, né? Então eu atuava em ações penais como tráfico internacional de drogas, contrabando, descaminho, moeda falsa, estelionatos contra o INSS, né? Crimes de competência da Justiça Federal. Para aqueles réus que não têm condições de contratar um advogado, ou então aqueles réus que simplesmente não se manifestam, não apresentam a nossa acusação, e aí, deste modo, o juiz ele envia os autos para a DPU, para que a gente possa atuar em favor deles. Sim. Em Campo Grande, eu também atuei na tutela de saúde, né? Então, eu ajuizava aquelas ações em busca de medicamentos, internação, cirurgia, também, para as pessoas que não conseguiam pagar um advogado, né? Que não conseguiam aí ter esse acesso à justiça por meio de um advogado particular. E em 2015, eu consegui minha remoção para a ABC Paulista. A unidade da Defensoria Pública da União no ABC, ela se encontra em São Bernardo, mas a gente atua na subseção judiciária também de Santo André, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra e Diadema, né? Então são vários municípios. Muito trabalho. Defensores federais, gente. Então, você imagina como é que é a nossa situação. Mas tudo bem, a gente gosta muito e faz com muito carinho o nosso trabalho. E na DPU do ABC, o ofício é geral, né? Então não tem uma especialização, ou seja, a gente atua em todas as frentes. Atuamos em ações, o nosso grande carro-chefe é o previdenciário, né? Então o assistido ele chega lá na DPU com uma demanda querendo entrar com uma ação contra o INSS, um benefício assistencial, um benefício previdenciário, a gente faz a análise da renda para ver se ele se enquadra dentro da eficiência econômica da DPU, que é de R$2.000 de renda mensal familiar, né, do núcleo familiar, e assim a gente ajuiza essas demandas contra o INSS. No âmbito civil, atuamos contra a Caixa Econômica Federal, questões relacionadas ao FIES, INCRA, enfim, todas as autarquias federais, ou então até mesmo União, ações de execução fiscal, ações de cobrança, né, na defesa desses insuficientes. Muito diversificado o trabalho na DPU. Bastante diversificado, doutora, muito diversificado. Além disso, temos, que está bem forte agora, a questão internacional dos refugiados, né? Teve uma época aí que os venezuelanos chegaram a pedir esse atendimento nosso também. Que mais? E no criminal, né? E que também a gente tem aí um considerável também no ABC. Tá. Né? E, bom, e é isso. Então, assim, eu acho que já me apresentei, o pessoal já me conhece um pouquinho mais. Eu acho legal, Luísa, porque, assim, pouca gente sabe a atuação da DPU, da Defensoria Pública da União, e muita gente tem muitas dúvidas com relação ao direito previdenciário. É uma área ainda pouco conhecida, pouco estudada, e a grande maioria das pessoas, não só que estão assistindo a nossa live hoje, mas da população em geral, acho que realmente tem uma série de dúvidas no que tange ao direito previdenciário. Por isso que eu achei tão importante, ainda mais uma atuação no âmbito público, tão importante como a DPU. Doutora Luísa, eu quero só fazer menção aqui
tem vários ex-alunos nossos, amigos que estão aqui, mas tem uma pessoa também muito especial para você. Eu olhei e falou, oi filha, Cruz.Leite, eu acho que é sua mãe, quero parabenizar sua mãe pela filha. Parabéns! Também, uma procuradora do trabalho. A sua tem irmã um canal... também está aqui, muito obrigado pela presença. Legal, obrigada. Todos vocês, viu gente, obrigado. Obrigada, gente, vocês são nosso coração, obrigada aí por acompanhar. Bom, gente, como a gente tem muito assunto, vamos falar então um pouquinho, já vamos entrar no tema da live, né? A gente vai falar um pouco sobre o impacto da Covid-19 no direito previdenciário. Isso aí. Ótimo. Primeiro, eu queria iniciar conceituando, né, os dois benefícios que foram diretamente impactados, né, com a Covid-19. Bom, o primeiro deles foi o auxílio-doença, que, após a reforma da Previdência, passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária. O auxílio-doença é um benefício previdenciário pago ao segurado do regime geral, ou seja, ele tem que verter contribuições para o INSS, tá? Que permanecer incapacitado para o desempenho de sua atividade laborativa por mais de 15 dias consecutivos. Esta incapacidade, ela é aferida pelo INSS, através de uma perícia médica oficial, feita no INSS. O outro benefício também, aí primeiro eu quero conceituar, tá, gente? Depois eu vou falar da modificação que a lei do auxílio emergencial trouxe, tá bom? Ok. O outro benefício também é o benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial, pago pelo INSS, independentemente de contribuição, ok? Para aquelas pessoas idosas de 65 anos ou mais, ou então deficientes, em situação de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social também foi algo que teve aí uma mudança com a lei do auxílio emergencial, tá? Vamos lá, então vamos entrar agora especificamente na lei, certo? A lei do auxílio emergencial, ela prevê a possibilidade de concessão do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo por 3 meses, independentemente da realização de perícia médica administrativa no INSS. Doutora Luísa, só fazendo um adendo, tem gente que está nos acompanhando aqui, até quero fazer menção do Luiz Gustavo Napolitano, que é o vice-prefeito aqui da Granja Viana, onde a gente mora, está nos prestigiando, e amigos aqui com o Dr. Leonardo Missassi, nosso sócio também em vários processos, mas assim, então nós estamos falando daquele benefício, todo mundo chama de LOAS, né, que o povo chama de LOAS, e esse auxílio que o presidente agora trouxe para o povo aí de R$600. Não, ela falou dos dois, né? Tem o de R$600 e tem o LOAS também. Na verdade, assim, doutor, é assim, ó, o auxílio emergencial de R$600, ele não tem previdenciário, né? Isso. O auxílio emergencial é diferente do LOAS e do auxílio-doença. Estamos aprendendo também, gente. É isso aí. Isso, tranquilo. O LOAS e o auxílio-doença são benefícios que estão dentro da Seguridade Social, né? Que são pagos pelo INSS. A lei do auxílio emergencial, ela previu-se o auxílio emergencial de R$600 e também essas modificações do auxílio-doença e no LOAS, no que tanto a desnecessidade de realização de perícia médica presencial no INSS. Por quê? Qual foi o da lei? Evitar a aglomeração, evitar que as pessoas, para elas não terem que ir até a agência da Previdência Social, passar por uma perícia, entendeu? Porque isso ia chover de gente, as agências da Previdência sempre muito cheias. Então, o que o INSS está aceitando, depois da lei do auxílio emergencial? Ele está aceitando o atestado médico, apresentado pelo referente. Ele tem que fazer via portal eletrônico do INSS, ou então pelo aplicativo de celular chamado Meu INSS. Ele instrui o requerimento com atestado médico. Aí, a pessoa não vai ter que passar pela perícia, né? Justamente evitar aí esse contingente de pessoas na agência. Perfeito. Nossa, muito bom, ainda mais nesse momento, né? Realmente é uma necessidade. Uhum. Então, são previsões diferentes, né? A lei do auxílio, ela trouxe muita coisa, não foi só o benefício dos R$600, né? Que, inclusive, a gente até pode falar um pouquinho também. Mas o que eu acho mais importante destacar na área previdenciária, que essa lei trouxe, foi exatamente isso. A pessoa, ela pode, com um atestado médico, esse atestado ele tem que ser bem completo, tem que prever a doença, a deficiência, tem que relatar que a pessoa está incapacitada para o exercício de sua atividade, tem que estar extremamente completo para o INSS poder, através desse atestado, conceder o benefício. Tá. Ótimo. Porque, assim, é técnico, mas eu preciso falar.
no que diz respeito ao auxílio-doença, o ideal é que esse médico que faça esse atestado, ele fixe a data do início da incapacidade, que é a sigla DII, né? Tá. Porque aqui o previdenciário é cheio de siglas, né? Então, ela tem que estar fixada no atestado, por quê? Porque o INSS ele vai avaliar se a pessoa tem a qualidade segurado na data do início da incapacidade. Como que é o nome, doutora? Data do início da incapacidade, DII. DII. Ótimo. Aí o INSS vai ver se essa pessoa tem a qualidade segurado nessa data. Ele vem através do quê? Do CNIS, né? Sim. O CNIS nada mais é do que informações de toda a vida previdenciária da pessoa no que tange as contribuições que ela verteu, né? É um extrato, é isso? Isso. É como se fosse um extrato, tudo que ela contribuiu, seja empresa. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Né? Só uma dúvida, doutora. Onde que as pessoas podem pegar esse CNIS? Que é uma dúvida muito recorrente também. Sim, o CNIS, ele pode ser acessado através do site do INSS, no Meu INSS, né? A pessoa faz um cadastro lá, coloca diversas informações, e através desse Meu INSS, ela consegue tirar o CNIS. Então, muitos serviços antes que a pessoa tinha que ir até as agências do INSS podem ser realizados online. Sim, muitos serviços. Que bom. Inclusive, uma informação importante, as agências de previdência social em todo o Brasil, elas não estão fazendo atendimento presencial, tá? E a previsão é de fechamento até 30 de abril, né? Então, tá sendo tudo online. Não, essa é a tendência agora, né? Tá certo. Tendência. Falando um pouquinho mais do LOAS, que eu vi que aí o Dr. Josafá gosta do LOAS. Né? Gosta. É o LOAS. LOAS é importante. Essa lei do auxílio emergencial, ela trouxe uma coisa boa para o beneficiário. Por quê? Porque antes, a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, ela previa que a vulnerabilidade social, ela era analisada, ela está presente quando a renda familiar per capita era de até 1/4 do salário mínimo. Tá. A Lei do Auxílio Emergencial modificou a Lei do LOAS, acrescentou o artigo 20A na Lei 8742 de 93, prevendo o quê? Que essa miserabilidade social, essa vulnerabilidade estará presente naquelas famílias cuja renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo. Então aumentou, né? A possibilidade. A gente acha que é pouco, mas assim, de 1/4 para meio abarca muitos brasileiros, gente. Sim, né? sim. Então muita gente vai passar a ser beneficiada com LOAS por meio dessa flexibilização do critério da renda. Qual é o número da lei mesmo, Luísa? Se puder passar novamente para o pessoal. A do LOAS é a Lei 8.742 de 93. E essa alteração agora, recente, do aumento? Pela Lei do Auxílio Emergencial, que agora a doutora sempre pegou ela, em 13.982 de 2020, do auxílio emergencial. Eu acho que sim. 1982 de 2020. É a lei que previne os sociais, né? Você jogou no Google, já acha rapidinho, ainda mais que é novíssima. Exatamente. Esse é o número da lei, eu não anotei aqui na minha coluna. Saiu do forninho, não tem problema, é só dar uma googada, o pessoal encontra, mas o importante é a informação. Realmente o pessoal saber que houve esse aumento aí da renda per capita por conta do LOAS. Isso realmente acho que vai abarcar muitos brasileiros que estão numa situação complicada. E essa determinação será só durante esse período da pandemia ou não? Vai perdurar, mesmo após esse período conturbado de isolamento? Essa determinação, ela foi uma introdução, né? O artigo 20A da Lei do LOAS, ela não é temporária, não. Ai, que bom. Veio para ficar, então. Para ficar. Ah, que bom. É uma boa notícia para quem realmente esteja nessa situação, né? Precise. Doutora Luísa, eu vou interromper porque tem duas pessoas ilustres aqui. O pai da doutora Verônica e a irmã dela. Com certeza a mãe tá junto aqui com o pai, né? Muito obrigada pela presença, gente. Muito Os pais têm que prestigiar, né? Porque senão a coisa não anda. A minha mãe não tá, minha mãe não sabe mexer no Instagram. Imagina isso. Só minha mãe. Gente, meu pai não tem Instagram, apenas isso. Mas ele depois a live, né? Com certeza. Um beijo pro seu pai e pra sua mãe. Beijo pra todo mundo aí. Vamos lá. Pra minha irmã também. Vamos lá. Uma outra questão, Luísa, que eu acho que o pessoal também tá em grande discussão, inclusive a gente até conversou bastante sobre isso,
foi com relação também ao benefício assistencial, ao auxílio emergencial dos R$ 600 que tanto se veicula aí na mídia, porque nós tivemos, e eu li a respeito também na internet, nós tivemos a informação de que a Caixa Econômica Federal, todos aqueles requisitos exigidos para que as pessoas recebam esse auxílio, a Caixa Econômica Federal tem entendido que todos eles devem ser observados de maneira cumulativa. E pelo que a doutora estava conversando comigo há um tempo atrás, parece que a Defensoria Pública tem um posicionamento diferente, é isso? Sim, isso mesmo, Verônica. Assim, o benefício, né, do auxílio emergencial de R$ 600, ele é um benefício que ele será devido aos desempregados, microempreendedores individuais, autônomos, informais, desde que eles tenham mais de 18 anos, né, não tenham emprego formal e pertençam a uma família cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo e nos termos da própria lei, ou renda familiar total de 3 salários mínimos, né? O que está acontecendo? A Caixa está indeferindo diversos requerimentos. Sim. Ela está adotando o posicionamento de que esse requisito da renda, ele é cumulativo, né? A Caixa está entendendo o quê? Se a pessoa, ela tem, se a renda familiar mensal per capita é de até meio salário mínimo, mas a renda familiar total é de 3, benefício negado. É isso que a Caixa está fazendo, entendeu? E o que a República da União, ela vem entendendo, assim, no momento ainda não houve judicialização, tá? Mas é até algo que o Defensor Nacional de Direitos Humanos, ele está colhendo informações, ele está falando com a carreira, ele quer até entrar com uma ação civil pública, né, a respeito, para a gente conseguir aí efeitos nacionais, né, quem sabe, tentando ter essa interpretação. Não, peraí, a própria lei falou né, ou não é ele. Então, são requisitos alternativos. Se o requerente, ele se inserir no meio salário, renda per capita familiar de meio salário mínimo, ele já tem direito, ainda que a renda mensal familiar total seja acima de 3, né? E o contrário também, né? Então, é isso que a gente quer defender. Ainda é uma ideia aí que é prematura ainda, mas os defensores estão se articulando aí nesse sentido, porque muita gente está tendo benefício indeferido. Tem vários clientes e várias pessoas até postando no Facebook de indeferimentos contínuos, né? Tentando e infelizmente não conseguindo. Quem sabe, de repente, a DPU em algum momento, ou até passo também a bola para os advogados que estão nos assistindo, que atuam na área previdenciária, de repente aí conseguem mudar um pouco esse quadro. Seria bom para toda a população. Temos perguntas? Eu não sei se é uma pergunta, acho que é uma afirmação, né, do Antônio. O Antônio Silva. Antônio, obrigada pela Antônio, nosso amigo, esposo da Sandra, amigo nosso. Ele colocou aqui, né, boa noite, meu pai fez 65 anos de idade, foi afastado por invalidez, está aposentado, e a empresa ainda não deu baixa na carteira e acertou os tempos de serviço prestado. Acho que foi mais uma afirmação, né? Foi mais uma afirmação. Acho que um desabafo, né, Antônio? Muita gente tem passado por essa situação, né? Infelizmente. E uma aposentadoria e não foi dada baixa na carteira? Ele disse aqui, não deu baixa na carteira. E agora eu não entendi se não acertou os tempos de serviço. Porque se não acertou o tempo de serviço prestado, aí é um problema que precisa ser resolvido. A ação trabalhista, né? Tenta aí essa... Exatamente. A pessoa, ela cumpre os requisitos todos para se aposentar por idade, né? Mas mesmo aí se aposenta, e aí mesmo assim tem algum tipo de problema com o empregador que não consegue dar o registro da baixa na CTPS, né? Doutora, e às vezes judicializar a questão no Justiça do Trabalho. E às vezes as pessoas pensam que por ter aposentado e estar com vínculo empregatício que influencia em alguma coisa na questão de vínculo. Não, o vínculo continua, depois tem que acertar. Aposentadoria não é meio de rescisão de contrato de trabalho. É isso aí. Isso é importante. Não sei se foi essa a pergunta do Antônio, mas foi ótima explicação. Exatamente. Obrigada pela participação, Antônio. Uma outra questão também, Luísa, que o pessoal até me pediram no particular, falei, vou conversar com a doutora Luísa para ela falar um pouquinho também com a gente hoje, sobre as RPVs, né? Então, se teve alguma alteração por conta da pandemia nos pagamentos, né? De pequeno valor, nesses recebimentos de pequeno valor, se tem alguma posição na lei, enfim,
puder falar um pouquinho também pra gente sobre isso. E o que é esse RPV? O que é esse RPV? A gente que é do meio jurídico fala RPV, mas o que é esse precatório aí? O que será? E o de siglas, né? LOAS, RPV. Então, vamos lá. RPV é um método de pagamento, né? Em que a Fazenda Pública, ou então o INSS, que é uma autarquia federal, ela é condenada judicialmente a pagar algum valor, ou seja, tem que ser em virtude de ação judicial, e quando esse valor é de até 60 salários mínimos, o meio de pagamento é feito através de RPV. Quando o valor da condenação for acima de 60 salários mínimos, vai ser por meio de precatório, né? Tá. A lei do auxílio emergencial, ela não trouxe nenhuma mudança especificamente com relação ao RPV. Só que a gente teve uma resolução do CNJ, que eu vou olhar na minha colinha, a resolução 313 do CNJ, que prevê que esses pedidos de pagamento de RPV e de precatório sejam apreciados em regime de plantão extraordinário, né? Por quê? Porque os beneficiários, os titulares de RPV e precatórios, muitas vezes são pessoas que estão no grupo de risco, são idosos, são deficientes, né? São pessoas até que atualmente tiveram, por exemplo, auxílio doença cortado, mas judicialmente eles têm um atrasado para receber e agora está sem dinheiro, né? Então, o que o CNJ fez, inclusive, uma notícia também que eu vi do Conselho Federal da OAB, também, eles estão tentando fazer com que seja mais célere a tramitação dessa liberação dos valores de RPVs e precatórios, né? A ideia é pagar os precatórios, inclusive precatório, até todos os que já foram requisitados, até a metade, até o primeiro semestre de 2020. Nossa. Porque, assim, como é que funciona o precatório? Vamos falar um pouquinho sobre o precatório. Os precatórios, eles têm que ser enviados até o dia 1º de julho, para eles entrarem na LOA, né, que é a lei orçamentária anual, para pagamento no ano seguinte. Né? Então, o que eles estão tentando fazer devido à pandemia? Estão tentando acelerar esse processo para que sejam pagos os precatórios e RPVs até o final do primeiro semestre de 2020. Né? Então, isso é um esforço do CNJ, da OAB Federal também, que eu li notícias recentes. Tem também algo que eu vi ontem, pesquisando aí para fazer a live para vocês, que a Justiça Federal da Terceira Região, TRF3, que é de São Paulo e Mato Grosso do Sul, também expediu uma portaria para facilitar o acesso às RPVs e aos precatórios durante a Covid-19. Que é o quê? Porque o que acontece? Quando é expedido uma RPV, um precatório, o juiz, ele intima a parte para que ela compareça na instituição bancária, que é a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, para que essa pessoa levante o valor lá, presencialmente, né? Ela tem que levar RG, CPF, comprovante de residência, e com isso já é feita a pesquisa lá no sistema de dados dele, e ela vai lá e levanta o valor da RPV. O que a Justiça Federal da Terceira Região, né, TRF3, determinou? A possibilidade de ser feita uma transferência do valor para a conta bancária da parte. Ótimo. Né, para não precisar que o jurisdicionado vá até o banco, né? Porque aí é deslocamento, é aglomeração, sim, é encher de gente lá na caixa, entendeu? Então, aí foi uma medida utilizada pela Justiça Federal de São Paulo para evitar a aglomeração e para fazer com que essa pessoa, né, o jurisdicionado que já tem o direito a esse valor, que está ali na RPV precatório, já consiga ter esse dinheiro em mãos mesmo, né, na conta bancária. Ótimo. Ótimas medidas, não só da INSS, mas também, assim, do governo para poder facilitar o recebimento desses valores, uma quantidade imensa de brasileiros que precisam receber e às vezes não conseguem, das duas uma, ou porque não tem conhecimento, ou então porque precisa se deslocar muitas vezes a uma agência e na atual circunstância isso é impossível, né? Exatamente. Temos mais perguntas, doutor Josafá? Eu, na verdade, eu caí aqui e voltei novamente, mas eu estou vendo uma última aqui. Qual a posição da doutora a respeito das intervenções do governo diretamente nos direitos dos contribuintes, nós, o povo? Eu acho que é um desabafo, né? Da Silvia. Obrigado, Silvia, pela pergunta. Obrigada, Silvia. Silvia foi nossa ex-aluna, né? É a Silvia, isso mesmo. Sim, ex-aluna nossa. Um beijo. Tem uma pessoa, desculpa atrapalhar um minutinho vocês, mas teve uma pergunta lá atrás que eu perdi. Era a respeito de uma medida provisória. Se a pessoa puder replicar a pergunta, que eu tive que sair, travou aqui.
esse celular meu tá muito ruim, viu, doutora Luísa? Eu preciso comprar um celular Tá novo. velhinho, gente, tá velhinho esse celular. Então, é bom, a pergunta sobre na verdade, assim, né, o governo é eleito pelo povo, né, assim, os governantes, eles teriam que nos representar mesmo, de verdade. Eu não sou contra pagamento de impostos, de tributos, eles são necessários para prestação de serviços, né, Sim. Mas o ideal seria que o serviço fosse efetivamente prestado, né, que a gente tivesse uma saúde pública de qualidade, educação pública. Infelizmente não temos, né? Quem tem condições acaba se socorrendo de escola particular para com os filhos, planos de saúde caro. Não deveria ser, né? Porque o Brasil é um dos países que mais cobra tributos do mundo. Exatamente. Doutora Luísa e doutora Verônica, eu quero fazer menção aqui do canal Conteúdo Jurídico. Muito feliz com a presença deles e nos perguntaram se vai ficar gravada essa live. Então, sim. Essa live nós estamos fazendo de tudo, gravar e depois enviar essa live para o canal do YouTube. www.youtube.com/marquesjur. Tá? Então, muito obrigado ao canal Conteúdo Jurídico. Obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado. Bom, pelo que eu estou vendo, Josafá, a questão do direito previdenciário, eles têm facilitado, pelo menos a doutora Luísa apontou 3 pontos importantes. Primeiro, a questão relacionada ao próprio benefício emergencial do LOAS, que abarcou um número maior de pessoas em função de ter tido um aumento, né, do valor per capita por pessoa para abarcar esse benefício. Achei isso, realmente eu não sabia, achei isso bom, não só por conta desse momento, mas já que efetivamente vai ser algo que vai ficar, o que é bom tem que ficar, não pode ser passageiro, né? Nós temos presenciado inúmeras medidas provisórias e inúmeras, enfim, até projetos de lei, que são momentâneos, são temporários por conta desse período que passamos e que depois as coisas voltarão a ser como antes. E muitas mudanças e determinações eu acho que devem vir para ficar. E essas chegam em bom tempo, chegam em boa hora, realmente para ajudar muita gente, né? Então, eu gostei bastante de saber, porque eu realmente não sabia, dessa questão relacionada aí ao LOAS e ao RPV também, uma forma de agilizar, as pessoas vão receber mais rápido, né? E como é que tem sido o dia a dia da DPU durante esse período de pandemia? O serviço dos defensores, é tudo online? Vocês estão fazendo audiências online? Ou vão fazer, né? Enfim, porque agora a gente está nessa suspensão aqui do Tribunal de Justiça e dos demais tribunais também. Fala um pouquinho, doutora, como é que está o dia a dia dos defensores? Então, doutora, a gente está em teletrabalho, né? Tá. Todas as unidades da Defensoria Pública da União no país estão fazendo teletrabalho. Cada unidade prevê de acordo com a situação da pandemia no estado. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente segue o governador, né? Então, aí ele determinou, se não me engano, até o dia 10 de maio, a questão do isolamento social. Então, até o 10 de maio, a gente está em teletrabalho. Tá. Todos, defensores, servidores, terceirizados, todos trabalhando aí de suas casas, né? Estão, sim, realizando audiência, mas audiências criminais de réu preso. Tá. As audiências de réu solto, elas estão sendo aí postergadas para depois que passar essa pandemia. Tá. Mas teve uma mudança recentíssima, eu acho que essa lei foi editada ontem ou anteontem, que modificou os juizados especiais, a lei do JEF. Na verdade, é uma lei do JEC, em 99, mas ela se aplica aos juizados especiais federais também, que prevê a possibilidade de realização de audiência por videoconferência. Audiência de conciliação do JEF. Que legal! Isso é super recente. Inclusive, agradeço aí minhas colegas, eu não sei se elas estão me assistindo, a Amanda e a Vanessa, que foi, inclusive, a doutora Vanessa, que comentou essa lei comigo aí ontem e anteontem. Aí, legal, pude falar hoje na live. Eu acho que a tendência, gente, é cada vez mais sejam editadas normas que possibilitem esse trabalho remoto, né? Porque, assim, se Deus quiser, vai passar essa situação. Se Deus quiser, vai passar, mas pode ser que tenha um novo surto depois, a gente não sabe, né? Então, eu acho que o direito ele tem que acompanhar a sociedade, né? O direito ele tem que acompanhar as coisas como elas andam, e essas leis são importantes por causa disso.
Fazendo um gancho nessa pergunta da doutora Verônica, a Silvia fez mais uma pergunta aqui. A Defensoria Pública prevê aumento de ações em decorrência do Covid-19? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Sim, já está, inclusive assim, eu já tenho recebido PAGs são processos de assistência jurídica, né, o nosso processo interno. Eu já tenho recebido PAGs com relação ao auxílio emergencial, ainda não judicializamos, porque temos o Defensor Nacional de Direitos Humanos, que ele está tratando diretamente com a diretoria jurídica da Caixa algumas questões, principalmente dos requisitos cumulativos, que a gente já citou aqui, né, da questão da renda. Tem de questão de CPF irregular, também está acontecendo muito, as pessoas não estão conseguindo sacar, estão tendo esses pedidos indeferidos, porque o CPF estava irregular. Nossa. Então, isso aí a gente tenta, num primeiro momento, uma ação coletiva, né? Que é o Defensor Nacional que é melhor ele atuar do que todos os defensores individualmente entrar com a ação, entendeu? Sim. Então, sim, a demanda porque é competência da Defensoria, né? Porque essas ações contra a Caixa, elas correm na Justiça Federal. Então, a gente já está sentindo bastante aí esse aumento de trabalho, mas faz parte, né? Faz parte e, enfim. Vai aumentar muito o trabalho, hein, Luísa? Eu pensei aqui, tem mais perguntas ou não? Deixa eu ver. Olha, tem uma pergunta aqui, mas eu olhei, bem relacionado ao direito do trabalho, assim, às vezes vem algumas questões mais de direito do trabalho, falando, voltou até aquela questão da medida provisória 936, Fernanda Cursino, obrigada. A Fernanda Cursino, falar de suspensão e redução de jornada, os sindicatos no prazo de 10 dias, né, de somente comunicar, mas muitos estão cobrando as taxas para dar, mas é mais direito do trabalho mesmo, né, o tema nosso é direito previdenciário. Na live aqui. Nós temos. A sua irmã, ela é promotora do trabalho, procuradora do trabalho, né? Do Ministério Público do Trabalho. Alice, obrigada pela presença também. Doutora Alice. Eu já tenho online aqui. Ótimo. Então é isso mesmo, de perguntas. Aqui tem bastante gente, nós estamos com 52 pessoas, viu, doutora Luísa? Está sendo um sucesso aqui. Todo mundo participando, mandando muito coração, vai para 53, 54, volta. Tem alguns alunos também que estão assistindo o áudio e assistindo a live, viu? São multitarefa, né? Fazem tudo ao mesmo tempo. Nós tivemos aqui uma manifestação, volta a coordenadora do direito aqui, Verônica. Eu sei que os alunos sentem falta dela, né? Eu sei disso. Os alunos maravilhosos, é isso. Olha, o professor Alexandre Lunardi também acabou de entrar aqui, professor trabalhou com a gente muitos anos, acabou de entrar aqui, um professor de Direito do Trabalho. Obrigada, professor Alexandre, pela presença, professor. Grande beijo. Tiveram algumas... Pode falar, Luísa. Ah, tá. Não, é que eu separei outros temas, assim. Que fica à vontade, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do FGTS, né? Sim, foram algumas perguntas também sobre isso que eu ia falar. Então, o governo federal publicou, dia 7 de abril de 2020, medida provisória 946, que autoriza o saque do FGTS no valor de até R$ 1.045, então, um salário mínimo, das contas ativas e inativas, tá? Ainda que o trabalhador tenha um dinheiro maior ali nas contas, ele só vai poder sacar R$ 1.045. Tá. O calendário aí desse saque está previsto de 15 de junho, período de 15 de junho até 31 de dezembro de 2020. Tá? Por que o governo editou essa medida provisória? Para promover aí um maior fluxo de caixa, porque as pessoas elas estão aí sofrendo com essa pandemia, né, na questão econômica. Então, para ter maior fluxo de caixa, o governo previu essa possibilidade de saque do FGTS no valor de até R$ 1.045. Tá. Caso esse dinheiro vai diretamente para a conta, que a pessoa, se ela já tiver uma conta previamente na Caixa, uma conta poupança, esse dinheiro já é transferido automaticamente, né? Se não, ela pode pedir a transferência para conta bancária em outra instituição financeira, que não seja a Caixa, não tem problema. Se o dinheiro não for sacado, esse valor volta para a conta do FGTS, tá? Então, se não houver saque, volta para a conta. O que eu estava lendo nas notícias, assim, ainda não existe um cronograma de pagamento dessas liberações de FGTS, mas é bem provável que seja igual como eles fazem normalmente, que é o quê? No mês do aniversário do trabalhador. Tá, então, isso é uma questãozinha que eu acho legal a gente comentar também.
Sim, essa questão do FGTS acho que é de interesse nacional, né? Porque. E também eu vi que você comentou, se a pessoa não sacar, volta para conta. Olha, quem será que não vai sacar então em tempos de pandemia? E que crise é essa, né? Jogo aqui na nossa live, se alguém quiser se manifestar. Quem não levantaria um dinheiro, que seria bem-vindo nesse momento, se tivesse aí no seu fundo de garantia um saldo? Essa FGTS... Já teria, com certeza, pego o valor. Então eu jogo aqui na nossa live, gente, se manifestem. Todo mundo que tivesse um valorzinho iria deixar lá para o futuro, ou a situação está calamitosa e todo mundo iria sacar esse valor do seu fundo de garantia. Mas também uma medida emergencial, né? Pelo que eu entendi do próprio governo, temporária também, né? Enfim, a pessoa saca, se não sacar nesse prazo, automaticamente volta para a conta vinculada dela do FGTS. Então, pelo que eu percebi, existem várias possibilidades de auxílios governamentais que já existem, estão sendo flexibilizados nesse momento, é isso? Isso, exatamente, né? Eu acho que assim, é o mínimo que a gente pode esperar do governo federal, né, gente? Fazendo um link aí com a questão tributária que a aluna perguntou, né? Assim, se a gente paga tributos, no momento de calamidade pública, a gente tem que ter o retorno do governo, né? E o retorno está vindo através dessas medidas. Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre isso, ó, doutora Luísa, nesse caso do saque do FGTS, isso implica na situação se depois da pessoa ser demitida, né, ser dispensada, não, e na verdade acho que é demissão aqui. Ela só poderá sacar o restante integralmente após 2 anos? Uma pergunta que surgiu da Regiane. Obrigado, Regiane, pela pergunta. Porque aí o que acontece? Esse 1045 assim, é o que já existe, né? Então vamos supor que a pessoa tenha lá na conta do FGTS R$10.000, vamos supor assim. Só vai poder sacar agora, em virtude dessa medida provisória 927, ela só vai poder sacar 1045, né? Aí, tudo bem, sacou. Então sobrou ali R$8.000, vamos supor. Para ela sacar esse valor da conta do FGTS, aí ela vai ter que estar em uma das hipóteses legais da lei do FGTS, né? Uma delas é estar fora do regime do FGTS pelo prazo de 2 anos, demissão sem justa causa, questão de como é que é? Saúde, né? Câncer, perital, doenças crônicas, né? Ou na família. Então, assim, para sacar depois, aí a pessoa vai ter que se enquadrar no FGTS, num dos incisos lá do artigo 20. Tá. Legal, tem mais uma pergunta aqui. O pessoal tá participando. Obrigada, gente. O Adriano agora, hein? Obrigada. A Monique não entrou aí, não? Eu vou olhar aqui, mas eu acho que tá assim. Olha, qual o prazo que fica... Qual o prazo que fica disponível o FGTS antes de voltar para a conta vinculada e nesse período continua com rendimento normal? Olha, essa pergunta, assim, eu prefiro não responder, porque isso ainda não teve, pelo menos na mídia, não foi veiculado ainda essa questão. Como será, né, na prática? Eu só sei que, assim, os pagamentos, eles iniciaram dia 15 de junho e eles vão até 31 de dezembro, e parece, ainda não é oficial, mas parece que vai ser de acordo com o mês de aniversário, né? E se a pessoa fez aniversário antes de 15 de junho, eu não sei como é que o governo vai fazer. Mas em termos de rendimento, acho que fica rendendo normal. Eu acredito que sim. Até porque essas coisas são muito recentes, né? Muitas coisas a gente está descobrindo, porque o governo começa a emitir nota, uma resolução nova, para a gente começar a descobrir aos poucos como se dará na prática essas situações, né? Tudo muito novo, né? Olha, é importante liberar isso, viu? Porque nós já temos aqui, ó, tem a Crisne, uma amiga também está acompanhando a gente. Obrigado, Crisne. Ela disse que se liberar o valor todo, ela ainda convida nós para jantar. Olha que bacana. Opa, já temos até jantar garantido aqui. Do Josafá, minha amiga também, então vamos jantar. Tem uma pergunta da Mônica. Crisne. É uma pergunta, acho que lá atrás, a respeito de perícia. Ela disse o seguinte: doutora Luísa, com relação às perícias médicas judiciais, existe alguma previsão de como será feito com os pedidos, tanto no Juizado Especial Federal quanto no TJ? Juizado Especial Federal, no seu caso. Olha, já está acontecendo na prática. O que acontece?
as ações, todas as ações, que inclusive eu até tinha pedido para a minha assessora, eu vi que ela estava, a Emília, ela fez um levantamento muito bom. Eu pedi para ela levantar todas as ações que a gente propôs de auxílio-doença e de LOAS, em que, devido à pandemia da Covid, os juízes, eles cancelaram a perícia ou então adiaram lá para junho, julho. Sim. E aí, pelo menos, aqui no Juizado Especial Federal do ABC, os juízes, eles não concedem tutela antecipada em auxílio-doença e LOAS, só com base em laudos médicos que a gente junta na petição inicial. Ainda que esses laudos estejam super completos, atestando expressamente a incapacidade, atestando a deficiência, os juízes não concedem. Eles só concedem a tutela depois de perícia médica, né? E aí a gente se viu aí numa encruzilhada, porque a pessoa não tem dinheiro, a pessoa depende do auxílio-doença, depende do LOAS, e aí o juiz remarcou a perícia lá para junho, julho e agosto, entendeu? Por causa da pandemia, né? O que eu passei a fazer nessas ações? Em todas elas. Eu atravessei uma petição requerendo, com base na lei do auxílio emergencial, eu falei assim, juiz, se o INSS ele pode pagar administrativamente auxílio-doença, LOAS, pelo prazo de 3 meses, independentemente de perícia médica administrativa no INSS, por favor, reconsidere o pedido de tutela antecipada que foi indeferido e conceda o benefício com base nos laudos médicos que eu estou juntando na petição inicial, que são super completos, né? Mas, infelizmente, os juízes... Mas, assim, infelizmente, esses pedidos eles foram negados, né? E o que eu passei a fazer diante disso? Eu orientei os meus assistidos a fazer o requerimento no INSS, né? A pedir administrativamente. Por quê? Esse pedido administrativo, com base na lei do auxílio emergencial, não prejudica a ação judicial em curso. Por quê? Porque o INSS, caso conceda, vai conceder por 3 meses. Essas ações judiciais que a gente ajuizou agora, elas serão julgadas daqui a 6, 7, 8 meses. Se o juiz não conceder, se a sentença for procedente e transitada em julgado, no momento da execução da LPV, o que vai acontecer? Vai haver o desconto desses 3 meses que o INSS pagou administrativamente, entendeu? Prejuízo. Então, eu passei a orientar meus assistidos nesse sentido, porque as perícias judiciais respondendo à aluna, elas estão sendo canceladas ou remarcadas muito para frente, por causa da Covid. Sim, imagina a lista de perícias já marcadas por esses meses, desde março, todas desmarcadas, a situação de todos os assistidos, e, enfim, a situação de muitos brasileiros. Que bom que é uma luz no fim do túnel, né? Tem uma outra forma de tentar burlar essa ausência de um exame físico mesmo da pessoa. Espero que realmente você consiga, doutora, através apenas da juntada dos laudos médicos, ter êxito. Né? Porque as pessoas, eu tenho alguns clientes que estão numa situação que não recebem, não conseguem fazer a perícia, ela foi remarcada para o final do ano. Situações assim, bem complicadas. E essa seria uma pergunta minha para a doutora Luísa como defensora pública federal. A Defensoria Pública, ela tem atuado nesse sentido, porque o INSS, ele tem, ultimamente, foi até um comentário de um aluno, e a gente sofreu na pele também, no escritório. A pessoa não consegue, tá demorado, não consegue um atendimento pessoal lá, enfim, aí tenta online, enfim, tem alguns problemas nesse período de coronavírus que a gente tem percebido que há um empecilho muito grande por parte da Previdência Social para dar entrada nos benefícios geral, né, auxílio-doença, pensão por morte, etc. e tal. A Defensoria Pública tem estado aí atenta a isso? Como que vocês têm trabalhado isso como defensores públicos? Então, Josafá, assim, no que diz respeito a esse período pós-pandemia não, né? Durante essa pandemia, realmente o atendimento é só eletrônico mesmo no INSS. Não tem o que a gente fazer com relação a isso, né? A pessoa ela tem que, infelizmente, ter uma internet, ter ali condições de fazer esse requerimento via portal eletrônico do INSS, ou então via aplicativo, meu INSS, o nome do aplicativo, e instruir esse requerimento com os documentos necessários, né? Então, se for uma pensão por morte, vai ter que juntar ali atestado de óbito, vai ter que comprovar que o decúbito ele era aposentado, então que ele tinha guardado segurado na época do óbito, se for um auxílio-doença, um laudo médico, né? Então, assim, durante a pandemia, o atendimento está sendo eletrônico mesmo,
Eu não conheço nenhum colega que esteja ajuizando, porque a questão do isolamento social, ela é mais forte do que, assim, infelizmente, a gente sabe que os beneficiários, eles precisam, né, eles precisam desse atendimento do INSS, mas está sendo virtual. Mas só um gancho com relação, assim, antes da pandemia, também o INSS estava demorando muito, né? Eu não sei se vocês acompanham filas e filas, teve até a troca de diretor lá do INSS, uma confusão. E aí, naquela época, antes da pandemia, eu ajuizei vários mandados de segurança, vários. Por quê? Porque a lei do processo administrativo prevê que, a partir do momento que você tem um requerimento administrativo, ele tem que ser analisado no prazo de 45 dias, né? Sob pena de não analisado nesse período, a gente tem aí uma omissão implícita, o que já é suficiente para a negativa que a gente precisa para ajuizar as ações, né? Porque se a gente ajuiza sem a negativa, o juiz extingue o processo em resolução do mérito. Exatamente. Né? Então, a gente precisa de uma negativa. A omissão, a não análise por prazo superior a 45 dias, já é uma negativa implícita que me possibilita ajuizar as ações. E aí eu estava ajuizando o mandado de segurança. Mas com a Covid, realmente, por meio eletrônico, o requerimento. Bom, enfim, a gente vai ter que aguardar, né, o pós-pandemia, como tudo isso vai se dar. E eu gostaria aqui também de agradecer a presença da Pierina, Pie, minha sobrinha, que tem, olha só, doutora Luísa, ela tem 3 anos e pouco. Linda, né? Pierina. E já está assistindo os impactos do direito previdenciário na Covid-19. Será uma futura colega de profissão, provavelmente. Pierina, beijo, Pierina. Linda. Temos mais perguntas? Olha só, o pessoal tem reclamado muito. Nós temos aqui o INSS, ficamos até 20 minutos para ser atendido e sem informação definitiva. Outros dizem que liga no 35, dizem que não podem dar informações, pois somente presencial. E no site sempre acontece erro. Então aqui a Sandra, né? A Sandra e o Antônio falando a respeito disso. Enfim, o Danilo aqui falando, né, que informações interessantes. Ele não teve nem direito previdenciário na graduação, atua em outro ramo. Pelo jeito é colega, advogado aqui. Obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pela iniciativa da live. Então, obrigado aí aos amigos. E esse é um problema, doutor Josafá, porque direito previdenciário é uma matéria, pelo menos na época que eu me graduei, que eu estudei, e a doutora Luísa também, foi no mesmo período, era uma matéria optativa. Eu fiz como matéria optativa, então você fazia, assim, por 4, 5 meses, se isso, né, que dá o período de um semestre. Você tinha uma noção muito superficial da matéria, e é uma matéria extremamente importante na prática. Então, realmente, assim, o direito previdenciário tem um papel social fundamental, ainda mais agora, em função desse momento em que a gente vive. Todas as áreas do direito que têm um viés social são aqueles que realmente devem ser mais elevados nesse momento. Porque a gente vive um momento de necessidade do coletivo, de como resolver para a grande maioria da população brasileira situações financeiras graves, porque muitos não recebem os seus auxílios por conta da demora ou do INSS ou alguma outra demora em função disso. Então, realmente, o previdenciário ele tem que ser mais difundido. Não é a minha atuação, eu não atuo no previdenciário, mas muitas vezes até para auxiliar colegas, auxiliar, enfim, alguns clientes, a gente tem feito algumas coisas. O doutor Josafá é muito mais afim do previdenciário. Eu atuo no previdenciário, apesar que quando eu estudei foi um puxadinho do direito do trabalho. Exatamente, exatamente. Realmente é uma matéria que a graduação, né, deveria dar mais importância, assim, né? Deveria ter pelo menos um semestre de direito previdenciário, porque obrigatório, né? Sim. É muito importante, né? Tá ligado diretamente com a vida em sociedade, assim. Enfim, exatamente. A pessoa... Todo mundo em algum momento vai se aposentar, ou vai requerer algum tipo de benefício, ou algum tipo de pensão. Enfim, em algum momento da vida, por algum benefício pago pelo INSS, se eu estiver falando alguma coisa errada, aí vocês me corrijam, mas em algum momento da vida alguém vai acabar pedindo, requerendo, solicitando, necessitando de todos esses benefícios, né? Exatamente. E aí o papel da DPU é tão importante, do MPF também, não sei se a doutora Monique está presente, se tiver, muito obrigada, né? Então, a área federal ainda é uma área mais nebulosa para a grande maioria dos estudantes. Tem um véu, né? Parece que tem um véu, algo que cobre efetivamente, muitos têm dificuldade. Então,
Realmente, eu parabenizo quem atua na área federal, como a doutora e tantos outros colegas. Exatamente. Porque realmente é uma área mais densa, cheia de siglas. Cheia de... Olha, gente, quando eu fui para a ABC Paulista, que eu vi que 80% do meu trabalho é sendo previdenciário, eu falei, não vou dar conta, meu Deus, Socorro! Mas, assim, na prática, quando você pega o jeitão da coisa, é gostoso. Só que é uma área que muda muito rápido, são muitas... Nossa, só de reforma da Previdência eu fiz 2 cursos e eu ainda não sei muita coisa, né? É difícil, mas, assim, é contagiante, assim, eu gosto muito do direito previdenciário. Doutora Luísa, eu acho que a doutora esgotou os principais pontos que estava para apresentar para a gente. Sim, assim, eu ia falar sobre a antecipação do 13º, que eu até tinha comentado ontem com a Verônica, que é o Ministério da Economia, né, anunciou também a antecipação do 13º para os aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela do 13º já foi pago agora em abril, juntamente com... E a segunda parcela, a previsão de pagamento em maio, né? Então, foi outra medida do governo federal para tentar contornar aí essa econômica que está assolando o país, né? Minimizar, né? Ótimo. Eu ia perguntar o seguinte, quando eu falo que eu tenho uma amiga que é defensora pública federal, todo mundo fala, né? Como faz para chegar aí, para ser defensora pública federal? Tem vários alunos e estudantes mesmo, assim, que são concurseiros, estão aqui acompanhando a gente. Como faz para chegar nessa carreira tão brilhante, para passar nesse concurso? Olha, estudar, muito, muito, muito. Não, a gente ainda tem um tempinho para falar de como... Temos mais uns 5 minutos. 5 minutinhos, está chegando no fim aqui. Vamos lá. Eu me formei em 2007, né? Em 2008, eu passei no concurso TRT. E em 2010, eu passei na DPO. Só que eu fui chamada em 2013. Né? Fui chamada quase que expirou o prazo de validade do meu concurso. A gente tem aí um projeto de lei criando os cargos, graças a Deus deu certo. Mas assim, gente, falando assim, é até engraçado, assim, até parece mentira, mas não é. Eu estudava para a área estadual. Eu queria muito ser promotora de justiça, eu queria Ministério Público Estadual. Né? E só que, num determinado momento, acho que foi em 2009, abriu o concurso da AGU, e eu fiz um reta final na UFG, né? E esse reta final da AGU, ele foi muito importante para eu passar na DPU, porque as matérias são muito parecidas. Porque ali cai direito previdenciário, cai direito militar, direito processual penal militar, assim, cai as matérias diferentes, né, que não cai normalmente nos outros concursos. Sim. Mas esse material da UFG foi muito bom e serviu para eu passar na DPU, né? Passei raspando na primeira fase, raspando na segunda. O importante é que passou. Oral, e aí eu alavanquei aí umas posições, né? E minha primeira lotação não cheguei para o norte, que é o terror de muita gente que passa concurso federal, né? Eu fui para Campo Grande. E é isso, gente. Mas estudei muito. Uma coisa muito importante: vocês são professores e vocês têm alunos, e assim, muito importante, estudar na faculdade. Não deixem para estudar depois que vocês se formarem. Eu sempre estudei na faculdade. Exatamente. Viu? Não sou eu falando, viu, gente? Não. Às vezes eu chegava, minha aula 9 horas da manhã, minha mãe trabalhava no centro e tinha que me deixar às 7h30 da manhã. Eu estava lá, das 7h30 às 9 na biblioteca estudando, entendeu? Eu não estava na praça de alimentação. Ótimo. Nerd mesmo. Mas assim, é muito importante estudar durante todo o período da faculdade. E aí depois você fica mesmo, né? Você ter disciplina, você ter foco, você ter fé em você, se você não tem uma religião, enfim. Mas eu acho que disciplina, né, gente? Disciplina, persistência. Isso aí. Em tudo na vida, né? Não só tudo no concurso, mas para quem quer seguir a área da advocacia, tem que se atualizar todo o tempo, se aprimorar, fazer cursos. Até na docência, os professores têm que se atualizar praticamente diariamente. Então, em qualquer área que você resolver aí enveredar na sua vida, realmente a disciplina, eu acho que é um marco importante. E, doutora, tudo que é bom, acaba logo. Parece que passou 5 minutos, se passou quase 1 hora, e daqui a pouco o Instagram nos expulsa, né? Nós temos mais 4 minutos. Verônica, ela falou que ia passar voando, é verdade. Tudo que é bom passa rápido, né? Foi e acaba ótimo. cedo demais, né? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos nessa noite, todos que nos acompanharam nessa live.
o Luiz Gustavo, que é um parceiro, todos os meus ex-alunos, que a grande maioria já são advogados atuantes na região. Um grande abraço, muito obrigada. Todos os nossos familiares, os familiares da Luísa, que eu vi que estavam presentes, os nossos amigos, que também nos prestigiaram nessa noite. O Raoni, marido da doutora Luísa, também é um parceiro, é um colega de profissão também, ele atua no trabalhista. Um abraço, um grande beijo para você também. E um agradecimento especial à doutora Luísa por ter aceito o nosso convite do Marquijur. Muito obrigada. Tenho certeza que você sanou inúmeras dúvidas, não só de pessoas que estavam presentes, mas depois a gente vai disponibilizar as nossas, inclusive, né? A gente disponibiliza o vídeo para quem tiver interesse aí acessar depois essa live. Realmente é uma questão mais densa, mas eu acho que você conseguiu esclarecer de uma forma muito didática. Muitos aí tiraram inúmeras dúvidas. Muito obrigada de coração pela presença. Obrigado. Eu quero então, gente, só falar uma coisa. Aproveitar antes da Luísa fazer o agradecimento final dela. Dia 4, segunda-feira, nós teremos outra live às 20 horas com o Dr. Renato, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Quarta-feira que vem, nós teremos a presidente da OAB Subseção Osasco, doutora Maria José, às 19 horas. E sexta-feira que vem, com o doutor Ricardo Yamazaki, às 20 horas, live aqui. Então estejam conosco, a gente está muito feliz, nossa primeira live, e já começou em grande estilo com a doutora Luísa Leite, defensora pública federal. Luísa, muito obrigado, de coração. Obrigada mesmo. E aí você tem uns minutos para fazer seus agradecimentos. 1 minuto. Meu Deus, se falar. Doutora Verônica, doutor Josafá, muito obrigada pelo convite, tá? Eu espero mesmo ter ajudado, né? Muito. Estou honrada por ser a primeira live aí do canal. E é isso, gente. Eu estou à disposição de vocês. Se surgirem dúvidas, eu peço que vocês me falem, tá? Que a gente pode aí ajudar aí os alunos, enfim, pessoas que assistiram a live. E muito obrigada. Estou à disposição. É isso. Obrigada, gente. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Até mais.